Legal. Então, eu vou tirar essa config agora e a gente vai fazer uma configuração agora de começar a falar de tuning overlay, tá? Aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Mas não muito também. Vou tirar a configuração de SS2 aqui, tá? E agora eu vou usar o SPF. Tirar essa configuração, vou no router ISS2 8, vou lá no 4, no router ISS2, vou no 9, no router ISS2, tá? Bom, então, primeira configuração que a gente vai fazer, vamos falar do ISATAP, tá? Que é o Intra-Site Automatic Tunneling Protocol, alguma coisa. Nem eu lembro mais. ISATAP. Tá. Intra-Site Automatic Tunneling Addressing Protocol. Tá? É uma tecnologia de overlay, ou seja, uma tecnologia de ponto a multiponto. Tá? Só que ele é utilizado somente para um site. Né? Tá? Essa é que é a ideia do ISATAP. Você não pode teoricamente usar o ISATAP para interligar sites, só para interligar um site. Mas dá para interligar, sempre tem uma forma de interligar, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem como utilizar para interligar sites. Quando o ISATAP foi concebido inicialmente, a ideia é que ele não fosse utilizado para quê? Para fazer trânsito, tá? Ou seja, o roteador não ia conseguir fazer trânsito. Por que não conseguiu fazer trânsito? Porque a gente não tem, teoricamente, bits sobrando na parte de endereçamento para endereçar outras subnets, tá? Todas as tecnologias que a gente tem de overlay, que usa IP, qual que é a ideia? A ideia é que você não tem o tuning destination, tá? Porque é um overlay, né? É uma rede ponto a multiponto. Então, o destino pode ser N roteadores, tá? Então, se eu voltar na topologia aqui, você pode ter N, por exemplo, eu vou fazer 3 sites aqui, vou usar esse site aqui, configuração, vou usar esse site que eu estava usando e vou usar mais esse site aqui, que é o R7 e R11, fazer um túnel ponto multiponto, tá? Toda essa nuvem aqui vai simular uma rede que a gente chama de NBMA, tá? Que é Non-Broadcast Multiple Access, que é muito utilizado lá no SPF, tá? Quando eu vou fazer essa conversão de overlay, se você fosse utilizar um protocolo de roteamento ali no meio para rotear, o ideal é que você use um protocolo, obviamente, que tenha suporte a NBMA, caiu a internet. Será que caiu a internet ou caiu só esse computador aí? Deixa eu ver, peraí. Meu, aqui tá normal. Vocês estão me vendo minha tela e me ouvindo aí, pessoal? Normal, né? Aqui eu tenho um computador aqui do meu lado que eu tô vendo como é que tá a experiência, né, latência e tal, e caiu esse computador. Mas deve ser alguma coisa desse computador. Menos mal, então. Deixa eu só voltar aqui. No Windows? É o Windows. Deu pau no meu lado, no meio dessa máquina. Tá normal.
ficando a rede cableada, não é não? Bom, enquanto ele vai arrumando ali, vamos continuar aqui. Qual que é a ideia? Quando você vai usar um NBMA, como essa rede é um NBMA, o ideal é que se você colocar um protocolo de roteamento aí, seja um protocolo que suporte NBMA, tá? O SPF suporta, né? O IGRP suporta, tá? O ISS não suporta, tá certo? Não tem suporte nativo para NBMA, ou seja, não roda, por exemplo, uma rede Frame Relay, se não for circuitos V6 ponto a ponto. Se for um VC que é ponto multiponto, o ISS não tem suporte, tá? Então é uma dica também se atentar, tá? Já que ISS é raramente usado em rede de Enterprise, mas Service Provider usa, né? Tá? Então essa é a ideia. Essa rede está no meio aí, esse core vai ser um NBMA, tá? Então, obviamente a gente não tem o comando Tunnel Destination. O Tunnel Destination no caso do ISATAP, vai ser retirado você vai ter um prefixo que pode ser Global Unicast, tá? Qualquer prefixo Global Unicast você pode usar no ISATAP, que vão ser 16 bits. Os próximos 32 bits vão ser utilizados o mapeamento da sua interface do PBAC para IPv6, tá? Então qual que é a ideia? Se você tem a loopback aqui do R4 aqui, tá? E aí eu vou configurar esse túnel ISATAP. Eu vou usar um Global Unicast, qualquer um, tá? O ISATAP não tem restrição de IPv6 Global Unicast, ao contrário do Automatic 624, que a gente vai ver daqui a pouco. 624 tem que ser 2002 o prefixo, ISATAP qualquer prefixo Global Unicast. Então eu vou colocar lá, posso manter o 2001, que eu já estou usando, tá? 2 pontos. Aí eu vou ter mais 16 bits, 2 pontos, mais 16 bits, que vai dar 48. Vai dar 32 aqui, nessas duas casas aqui, tá? E esses 32 bits vão ser utilizados pelo ISATAP para ser codificado o IPv4. Porque ele vai ler esses 32 bits aí, e daí ele vai retirar o seu IPv4 e vai servir como destino do túnel. Então quando, por exemplo, o R4 quer mandar uma informação para o R8, seja para o R8 ou para alguém que está atrás do R8, vai ter que sempre começar com o endereçamento 2001, teoricamente a loopback é 888, vai ser 0808, 0808, tá? Seria a mesma coisa de 8.8.8.8 codificado em hexadecimal, tá? Em agrupamento 16 bits, que é como o IPv6 usa. Então, por exemplo, o 12 aqui, teoricamente, vai ser 2001, 0808, 0808, alguma coisa. E aqui que vocês vão ver, como é que funciona a parte de design do ISATAP. Você tem 16 bits aqui, 32 aqui, 16 bits aqui, né? 32 aqui. E aí o que sobra para você? 16 bits. Lembra a coincidência de 16 bits em IPv6? Sobra 16 bits para você criar o que aqui? Subnet. Tá? E aí depois isso aqui vai ser barra 64. Legal? Pera aí, tem um erro aqui. Tem um erro. Eu falei coisa errada aqui. Na verdade, assim, eu falei coisa errada. Na verdade, no formato aqui não é do ISATAP, é do Automatic 624. Corrigindo, então. Esse formato aqui é Automatic 64, só que aqui tem que começar com 2002. Tá? O Automatic 64 funciona assim, você tem um prefixo que vai ser 2002, é obrigatório, tá? É 2002. Aí os próximos
32 bits de endereço IPv4 e depois você tem 16 bits para subnet e aí dá o /64, tá? Isso aqui é Automatic 64. Quando você for usar ISATAP, aí é diferente. Aí você vai fazer o seguinte. O que ele é diferente do 624? Você não precisa usar 2002, você pode usar qualquer Global Unicast, tá? Só que você tem que configurar o seu endereçamento da sua loopback, da sua interface Tunnel, como MAC to UI 64. O que eu quero dizer com isso? Você vai configurar os primeiros 64 bits da forma que você quiser, tá? E aí você vai pôr 2 pontos, /64, e se você vai dar um espaço, vai colocar UI64 no comando, tá? Quando você colocar UI64 no comando, e você habilitar o Tunnel Mode IPv6 IP ISATAP, né? Tá? Que é o modo de você habilitar ISATAP, ele vai jogar um prefixo de 16 bits, que é 5EEE, tá? 5EEE, e depois o resto ele vai completar com o seu MAC address, tá? Então qual que é a diferença do ISATAP para o 624? Você consegue utilizar qualquer Global Unicast, mas você tem que configurar nesse modo UI64, tá? Vamos ver aqui, vocês vão entender melhor na prática. Ó. Então vamos fazer aqui, vou fazer o R2, o R4, que eu já estava usando, e vai entrar mais o R7, tá? R2, R4, R7. Eu vou configurar um overlay aqui, tá? Então o túnel aqui, vou fazer um túnel 1, né? South 20 horas. No R2, na verdade era R4, R8, R4, R8 e R7, né? Tá? No 4 é a interface 1. Eu vou deletar essa interface túnel 1 em todos, tá? Vou tirar. O R7 já não tem, né? Não estava no exercício anterior. Aqui tem o túnel 1, então eu vou tirar o R8. Tá? Legal. Então aqui eu vou criar o túnel. Vou criar um túnel aqui. Vamos pôr aqui, sei lá, túnel, vou usar 10. Tá? Túnel source, minha loopback. Aqui está iniciado no IGP. Tá? Onde tem o transporte. Túnel destination. Não tem isso, não enfie esse comando, não é para usar. Tá? IPv6 address. Eu vou primeiro fazer o ISATAP, depois a gente faz o 624. Então eu vou colocar qualquer Global Unicast, qualquer um, tá? Eu vou colocar 2001, DB8, café. Vou pôr 1//64. Você não vai configurar a parte de Interface ID. Você não vai configurar no ISATAP. Ele vai se autoconfigurar através do UI64. Você vai pôr aqui UI64. Tá? Só que qual a diferença? Se você der Enter, eu dei Enter e saí do túnel, não continue a config. Configurei só isso. Se eu der um show IPv6 Interface túnel, vou colocar aqui. Não precisa nem colocar nada. O túnel tá down. Só que ele fez a configuração do que a gente viu na aula de fundamentos, né? Que é a configuração do Slack, isso aqui, que é o Stateless Auto Address Configuration, tá? Só que o ISATAP ele não usa isso, tá? Por que ele colocou o Slack aqui? Porque eu não configurei o modo do túnel ainda como ISATAP. Quando eu configurar Tunnel Mode, IPv6, IP, já tem as opções aqui, ISATAP, eu der Enter,
Eu dei o mesmo comando agora, você pode ver que o túnel subiu. Ele muda, ó. Ele pega e joga esse prefixo aqui, ó. Ele coloca 000, 5E, FE, e os últimos 32 bits ele preenche com o seu IPv4, passou loopback. Eu falei MAC aquela hora, né? Não é MAC, é IPv4, só loopback. Então você vai ter o que? Você vai ter a parte prefix, você escolhe, que obviamente todos os roteadores têm que ter o mesmo prefixo, porque aquele é uma rede de NBMA. Aqui é uma rede é como se fosse uma rede Ethernet, mas sem suporte a broadcast. Então, está todo mundo no mesmo segmento de rede, no mesmo domínio ali. Tá? Não vou falar domínio broadcast, porque tem broadcast, mas no mesmo domínio, mesma rede. Você não vai poder pôr cada um prefixo, senão você vai ter problema com roteamento. Tá? Depois você vai ter 2 pontos. Aí você teria teoricamente o interface ID de 64 bits. Só que esse interface de 64 bits, 32 bits, é esse prefixo aqui, que é 00. 32 bits vão ser igual 5E, FE, que dá 16, 00. Ele coloca 32 bits, que é isso aqui, mais o seu IPv4 em IPv6, codificado em IPv6, que dá mais 32 bits aqui. 32 bits mais 32, 64. Aí dá interface ID, tá? E o prefixo você configura se você quiser. 64 bits também, que eu configurei aqui. Vim até aqui. O que acontece? Quando alguém quiser mandar um pacote para mim, ele vai ter que codificar isso aqui. Tá? Porque é através disso aqui que o cara que está na original do túnel vai saber qual é o loopback do IP do túnel, do destino do túnel. Porque é um túnel ponto multiponto, né? Então se eu quiser mandar uma informação aqui, por exemplo, para o R7, isso aqui vai ser igual, obviamente, até aqui. E aqui vai ser 07, 07, 07, 07. Tá? Por que sempre vai ter na meu subnet? Porque isso aqui, obviamente, você vai configurar igual em todos. Isso aqui é sempre igual porque o Exatap usa. E aqui é o IPv4 codificado em IPv6. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa no 7. Tem que subir. Monitor. Subiu. Show IPv6 interface. Túnel 10. Subiu. Pode ver que o endereço é o mesmo. Ó. Tá? Se eu vim aqui no 4 tentar pingar, teoricamente tem que ter já alcançabilidade. Beleza? Vou configurar mais um ponto na rede. A gente fazer um multiponto. Vamos fazer agora o 8. Interface túnel 10. Túnel surf back 0, IPv6 Atos 2001. DB8. Fé 1. Legal? Então daqui, se eu pingar 7 eu tenho alcançabilidade. O 4 também. Tá?
pingar o 7, alcançabilidade. Se eu pingar o 8, também. Tá? Então ele formou um overlay, todo mundo tem acesso a todo mundo. Tá? Só que assim, quando você vai ver configuração de Exatap, no site da Cisco, no Configuration Guide, em qualquer outro lugar, para aqui. Eles nunca vão adiante, para aqui. Só que isso é meio inútil. Tem um monte de roteador no mesmo domínio de rede, sem suporte a broadcast. Mas e aí? O roteador não faz trânsito, não faz a função principal dele, que é fazer trânsito na rede? Para que eu preciso disso? Né? Então, se um cara que está atrás, que teoricamente aqui é um PE, né? Ou um roteador de borda, ou um roteador de distribuição de uma rede corporativa. Se quem está atrás eu não consigo transportar, não tem muito sentido isso, né? Bom, qual que é a ideia? Na verdade o Exatap ele é mais utilizado, né? Eu vou fazer aqui uma configuração que a gente vai conseguir fazer transporte, fazer trânsito. Mas normalmente o Exatap ele é utilizado para você fazer, para você emular mesmo. Por exemplo, você tem um servidor no seu data center, tá? E você tem, por exemplo, várias estações ou servidores remotos em outros pontos da sua rede. Porque o Exatap ele é suportado por diversos sistemas operacionais, pelo Windows, hoje o Mac já suporta, o Linux suporta. Então qual que é a ideia do Exatap? A ideia do Exatap inicial não é nem para usar em roteador, a ideia do Exatap é para fazer isso aqui, ó. Imagina você tem um servidor aqui, servidor aqui, um servidor, tá? E ele está plugado em algum ponto da sua rede aqui. A ideia é que todos os servidores tenham alcançabilidade um no outro. Você consegue habilitar Exatap em todos os equipamentos. Você pode ver que Exatap não mantém sinalização, não mantém nada. É só você pôr todo mundo. Você vai fazer a mesma configuração que você fez. É que como se fosse um roteador aqui, eu configurei como se fosse uma estação. Tá? E aí todo mundo tem acesso a todo mundo. Tá? Todo mundo, um servidor que está numa origem consegue falar com o servidor que está no destino e assim por diante. Exatamente. Agora, isso para roteador perde um pouco de sentido, né? Porque o roteador, teoricamente, tem que rotear pacote. Não precisa fazer isso. Senão a configuração não precisa ser no roteador. A gente faz no endpoint, no servidor. Tá? Mas tem uma forma de fazer. E isso, assim, também você não vê em documentação, mas tem como fazer. Qual que é a ideia? A ideia do Exatap é assim, quando você tem um next hop, tá? O que o roteador faz? Quando você tem um next hop, de qualquer rota, e for recursiva, esse next hop, e apontar para um túnel que eu consiga resolver via Exatap, que tenha isso aqui, ó, tá? Que eu tenho o IP de uma loopback como next hop, o roteador ele vai encapsular o pacote, porque o túnel Exatap na verdade é um túnel IPv6 sobre IP, tá? Igual o IPv6 sobre IP convencional, só que ele é um túnel multiponto. Ele vai encapsular isso aí em cima de IP e vai transportar. Se o next hop apontar para um endereço que é recursivo via um túnel Exatap, tá? Se a gente olhar aqui, ó, túnel 10 que eu criei, não só o Global Unicast é um endereçamento Exatap, mas também o link local também é, tá? Aqui está o prefixo, isso aqui é Exatap, ó, tá? Então eu vou jogar um SPF aí, para todas as interfaces comunicar, como se fosse uma rede frame relay. É uma rede frame relay, igualzinha, a configuração vai ser a mesma, vai ser uma configuração de NBMA que eu vou fazer, tá? Que é a mesma coisa que você faz na interface frame relay multiponto. Eu vou jogar, você configura estaticamente os neighbors, para você fazer o seu hello trafegar em unicast em vez de ser multicast, e ele vai subir uma adjacência, tá? E aí o next hop daqui da rota, obviamente, vai ser isso aqui, ó. Um link local resolvível via Exatap. Então quando o roteador, o R4 aqui, que quem está atrás dele, é o R9, mandar informação para ele, pacote, ele tiver que rotear isso para o R8 para chegar na R12, o next hop dele vai ser o link local do R8, só que em modo Exatap.
E aí ele vai colocar a informação, ele entende que tem que encapsular aquilo ali em IP para ser transportado. E vai conseguir transportar. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos jogar aqui o SPF. Tá? Vou vir aqui, IPv6 router, o SPF1. Tá? Essa aqui é a configuração antiga, tem a configuração nova também já do SPF, que dá pra gente fazer. Que é router, SPF, V. Esse cara não suporta, tá? iOS, teria que ser no R2. O R2 tá com a iOS 15. Vou só com a iOS 12. Tem o SPF V3 aqui, tá? Esses caras aqui não suportam, então vou ter que fazer a configuração antiga mesmo. Então vou pôr IPv6 router, o SPF, o router ID, você tá aqui, 4, tá? Legal. Vou entrar na interface túnel 10. Vou pôr IPv6 ou SPF1, área 0. Só que eu tenho que configurar a interface aqui, IPv6 Network, non broadcast. Aquela coisa que a gente faz lá de IPv4 em frame relay. Tá? Aí eu vou pôr IPv6 neighbor. IPv6 ou SPF neighbor. Aí eu vou lá, no 4 eu vou apontar para o link local do 8. E o link local do 7. Então vou voltar aqui. Apontei para o 8. Tá? O 7. Vou colocar esse aqui como DR. O SPF Priority foi 255. E vou jogar a minha loop back também. Então, show IPv6 do SPF interface brief. Tá lá, tá? Aí já vou aproveitar aqui e já deixar pronto. Vou fazer a configuração com R9. Tá? Então tá as interfaces. Vou fazer a mesma coisa agora. Primeiro eu vou fazer o overlay, depois eu faço as pontas do CS. Agora eu vou no 7. IPv6 router SPF 1. Router. IPv6 unicast router. Dá pra que ele avisa, né? Vai fazer troubleshoot, tem que ficar no troubleshoot. Router ID. Tá? IPv6 SPF1, área 0. IPv6 SPF Network non broadcast. IPv6 SPF neighbor. Fazemos back 0, IPv6 SPF1 área 0, IPv6 address, ó, já subiu a adjacência no tudo, 2001, 1, 7, 28, IPv6 SPF1 área 0, vou fazer com 11 agora, essa interface aqui. Vou só habilitar IPv6, só preciso do link local mesmo, não preciso do unicast. Área 0. Tá? Vou salvar, deixa assim. E por último 8.
PV6 router SPF1, router ID 8888, tá? Interface túnel 10, PV6 SPF1, área 0. PV6 SPF Network, non broadcast. PV6 SPF Neighbor. Vou apontar o 4 e 7. Faço o back 0, SPF1, área 0. Subir a adjacência aqui. E vou fazer com o 12, que é FAST 1/0. Acho que eu estou habilitado, mas SPF1, área 0. Legal. Então, show PV6 do SPF Neighbor. Subiu aí. Então, eu tenho uma adjacência NBMA over sobre o túnel 10. Tá? Vamos ver os outros. Também. 7. Também. Então, show PV6 route o SPF. Tá vendo aqui o 4, ó, o back do 4? Ela tá no formato ZATAP? Não tá, né? Tá Global Unicast. Só que qual que é o next hop? ZATAP. Link local ZATAP. Aí eu consigo transportar. E na verdade o que ele faz? Qual que o roteador faz? Ele vai pegar, ele tem uma rota para 2001, 14. Qual que é o next hop? Esse cara aqui. Então ele entende, quando ele tem que mandar informação para esse túnel aqui, ele vai ter que capsular em IP e retirar esses endereços aqui e colocar no cabeçalho IP e não IPv6 como IP de destino. Chegar do outro lado, obviamente ele tira o desencapsulamento e restaura a informação. Tá? Mas agora se eu for lá e subir o CS, teoricamente eu tenho já, deveria ter conectividade. Se eu vim aqui, interface range, isso, agora falta R9. Então, se eu vim aqui já em qualquer CR, estou no 9, já conheço o loopback do 11, que é o outro CR, e do 12. Se eu fizer um ping aqui, tem conectividade e tem conectividade. Como é que funciona isso? 11. Olha o ZATAP aqui no meio. Bater no pé local. Pé local
ele sabe para qual mandar. Por quê? Porque bateu no 4, se eu vim aqui no 4, que é o packaging novo conectado, show IPv6 route, que eu quero que eu fiz o ping para o 11. Ele tem um next hop no modo exatap. Ele consegue encapsular isso e mandar direto para o 7. Tá? O 7 vai lá e manda para o destino final. Tá? Então, exatap, assim, se a gente for parar, a gente vai fazer daqui a pouco o 64. Você vai ver que ele é melhor até que o 64. Porque o 64 que a gente vai fazer no próximo exemplo, ele não dá para você habilitar o SPF. Não tem como. Tá? Não tem como você habilitar o SPF, por quê? Porque o 64, né, ele não consegue, apesar de ele ser um rede NVMe, ele não tem esse endereçamento link local no formato 64, que é aquele endereçamento que seria o número 16 bits, depois 32 bits. Ele não tem. O link local dele é um link local, vocês vão ver que é um link local lá totalmente estranho. E o SPF para formar adjacência tem que ser via link local. Tá? Tem que ser via link local. Então, apesar do exatap não for projetado inicialmente para fazer trânsito, você vê que dá para fazer. Tá? Dá para fazer. Outra coisa também que dá para você fazer também topologia hub spoke. Tá? Você consegue fazer isso com esse modo de configuração. Porque isso aqui, o que é isso aqui? É um túnel ponto. Isso aqui é um túnel IPv6 sobre IP, só que overlay. Eu posso ter um cara central que é o hub, em modo exatap, e eu posso ter um monte de spokes em IPv6 sobre IP. Esse IPv6 sobre IP, eu não vou configurar como exatap, eu vou configurar túnel mode IPv6 IP e vou apontar o IP de destino. Vou fazer uma config aqui, vou mudar, vamos deixar aqui o R4 como hub. Vamos no R7 e no R8. Aqui é o R7, ó. Eu vou tirar essa interface. Ele tá tudo isso aqui. Vou tirar o túnel 10. Vou configurar novamente o túnel 10. Aí vou configurar um túnel ponto a ponto. Túnel source back 0, túnel destination 4444, que é meu hub. Túnel mode, IPv6, IP. Aí aqui tem um segredo. Você lembra que eu falei aqui que eu falei na aula passada? Do túnel, que tem um detalhe do túnel. Você tem que se atentar. Se eu quero fazer uma config hub spoke, como é que eu vou fazer essa config? Primeira coisa que eu tenho que me atentar, eu tenho a topologia aqui. Vou apagar tudo isso aqui. É o hub spoke. O hub é o 4. Aí tem o 7 que é spoke, tem o 8 que é spoke. Tá? Só que isso aqui é um túnel, apesar de ser hub spoke, que vai ter uma perna para cá, uma perna para cá. Da perspectiva do hub, ele é um exatap, não é? Na perspectiva do hub, ele é uma rede de overlay. Então, os outros pontos de rede tem que estar com o quê? Com o mesmo IPv6. O mesmo prefixo. Tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer, me atentar. O que eu tenho que fazer no 8? Ou eu vou no 8 e configuro no IPv6 lá, 2001, DB8, café 1, alguma coisa, manual. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma configuração de Slack no 8 e no 7. Eu mando o 8 e o 7 buscar IP no 4. Tá?
Só que para me fazer isso funcionar, eu falei na aula passada que o túnel, por padrão, ele faz suppress de RA. Então eu tenho que colocar um comando para ele habilitar para mandar RA na rede. Tá? Ele faz suppress de RA. Então eu tenho que vir aqui no hub. Eu vou pôr no IPv6 ND suppress. Que é no 4, na verdade, né? RA suppress. E por padrão esse comando vem aplicado no túnel. Agora ele vai mandar RA no túnel. Tá? Então, deixa eu vir no set aqui, vou pôr IPv6 address autoconfig. Não precisa nem poder for, vou pôr só autoconfig. Tá? Eu der show IPv6 interface túnel 10. Olha a IP que ele pegou. Tá vendo aí? Ele pegou via stateless auto configuration. Estou vindo 4. Ó, ele pegou um IP na mesmo range. Qual que é a diferença daqui e pra cá? Ele pinga, ó. Se eu vim aqui pegar esse IP do 7 aqui, e no 4 aqui, ele pinga. Certo? Tá falando pro túnel. Só que o que isso vai me causar? Que dá pra ver de cara aqui, que isso aqui vai me dar pau. Só de bater o olho. Isso comparado a isso. O que vai me dar pau aí quando eu for subir o SPF? O Fábio falou multicast. Vamos lá, galera. O que vai me dar pau aí? Se você olhar essa saída aqui de comando que eu usei, Slack, com essa aqui. O 7 foi buscar IP no... O 4 foi buscar IP no 7. Não, o 7 foi buscar IP no hub, que é o 4. Tá? Não. O que vai me dar um erro de recursividade aí. De next hop. Por quê? Porque isso aqui está no formato de ISATAP. O 7, o link local dele, não está em formato de ISATAP. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, o SPF não vai nem subir. Tá? Porque quando eu for mandar o hello do SPF em unicast, olha qual que é o IP dele. É esse aqui, ó. Isso aqui não é ISATAP. Não, talvez até suba. Não, acho que não vai subir, porque não vai voltar o pacote. Aqui o pacote vai sair daqui e vai pra lá. Do 4, do 7 vai pro 4, que é um túnel ponto a ponto. Só tem um lugar pra ir. Mas não vai voltar. Teoricamente não vai voltar. Se eu vim aqui, IPv6, o SPF1, área 0. Só que eu tenho que colocar IPv6, Network, não Broadcast. Não posso esquecer. Tá? Não subiu. Isso aqui é com o CE, tá? Esse símbolo. Deixa eu IPv6, OSPF, Interface Brief. Tá habilitado. Mas não subiu. Aqui eu tenho a configuração de Neighbor.
Show IPv6, o SPF Neighbor. Ó, a temp. Tá mandando um hello pro vizinho para tentar estabelecer o SPF. Ó, ele mandou pro 8, mas pro 7 ele não manda. Quer dizer, não manda, não, tem que mandar, né? Tem que aparecer daqui a pouco aí. Só que não vai funcionar. Ele vai mandar, mas não vai vir resposta. Por quê? É que o atempo é, acho que é a cada 60 segundos que ele manda. E é fácil ver que não vai funcionar pelo seguinte, ó, porque ó, ele vai mandar para esse link local aqui, e esse link local aqui não existe na reset aqui. Quando bater esse pacote aqui, ele nem sabe nem o que fazer com ele. O link local dele é outro aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para arrumar isso? Vou ter que vir em interface, túnel 10. IPv6 address. Eu posso configurar um link local aqui. Ó, mandou o hello. Aqui ele está fazendo o atemp, tá vendo? Ele até fala que é pool, é diferente, tá vendo? Aqui ele mandou atemp em muito menos tempo do que o hello interval. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um show, vou pegar o link local que está aqui e vou corrigir esse erro. Vamos ver se funciona. Eu nem testei isso para ver se funciona. Teoricamente deveria funcionar, né? Vou pôr link local. Show IPv6, SPF Neighbor. Show IPv6 interface túnel 10. Agora eu estou usando o link local que eu deveria usar. Teoricamente, quando eu vir o próximo atemp, o próximo hello do outro lado, teoricamente tem que subir aqui. Dá um clear para mais rápido aqui. Posso pôr um pool mais rápido, né? 8 subiu. Subiu. Full de ordem. Tá vindo 7. Subiu também. Veja a configuração do 7.
É um túnel ponto a ponto, integrado com o túnel overlay. Se eu colocar o 8 também nesse formato aqui, ele vai virar um quê? Um hub spoke. O 4 vira hub e os outros viram spoke. Na verdade já está um hub spoke, né? Porque o 7 aqui só manda para o 4, que é um túnel ponto a ponto. Então se eu quiser, se eu dar um show IPv6 route, o SPF aqui, é um prefixo aqui, né? IPv6. Tem um 8, tem um 9, cadê o 9 aqui? O 9 tá aqui, né? O Malve está divulgando mais no ar. IPv6 interface túnel 10 está habilitado. Local configuration era 0, non broadcast. Por que eu não tenho? Vamos lá, troubleshoot, hein? Por que eu não tenho a tabela completa aqui do SPF? Eu tenho o 11. Está diretamente conectado comigo, que é meu CE. Tem um DB8, que é uma interface do overlay. Está comprando um broadcast aqui. Link local, o SPF está no ar. O banco de dados está populado. Ó, tô vendo aqui, ó. Net da hora 0, router, link state da hora 0. Intra-área prefix. Show IPv6 SPF. Alguém sabe por que não tá? Alguém tem alguma sugestão? Ele está pedindo fotos do R4, né? Isso do mundo, né? E do R... Entrar a prefix. Advertise route. Route 27. Prefix. Barra 128. Perdeu, Fábio? Topologia, você quer ver a topologia, é isso? Topologia é a mesma, ó. Tá? Então aqui que eu mudei aqui. O 9 está como hub. Aqui está ISATAP. Aqui no 7 eu mudei. Eu
configurei o túnel ponto a ponto, IPv6 IP. Porque o túnel ZATAP é um túnel IPv6 IP. Só que multiponto. E aqui eu configuro um túnel ponto a ponto. Em relação a encapsulamento, você não vai ter problema, tá? Mas, por algum motivo, o SPF parou de funcionar. Subiu a adjacência, tá? Mas ele não está inserindo as rotas na tabela de roteamento. Subiu a adjacência, o banco de dados está lá, está populado, mas ele não subiu na tabela de roteamento. Eu pergunto por quê, se alguém sabe por quê. Porque eu também não sei, né? Assim, eu estou fazendo troubleshooting. Na verdade, eu nem fiz esse exemplo antes, nunca tinha feito esse exemplo. A gente está criando aqui. (9/128) Advertising Router IPv6 SPF Database Router Advertising 9999. Transit Network Show IPv6 Out SPF. Não tem nada. Não sobe na tabela. Se a gente for olhar o 8, que está com a configuração antiga ainda, aqui tem. No 7. Não tem. Ninguém sabe? (7/07/07/07). No 10. Vou ver aqui. /64. IPv6 Interface Túnel 10. Subiu, mas não tem nada. Sugestões? O R7 não tem um state left, né? Oi? O R7 não tem um state left lá. Vou tirar esse. Pronto. Tem algum problema no SPF, né? Alguma coisa não está se encaixando aí.
advertise, router advertise. Esse é o hub, esse é outro spoke lá. Funcionando, né? Por algum motivo. Router ID, interface ID. DR, BDR? Não, acho que não, hein? Tá afetado aqui, ó. Full BDR. Vamos no 4. Acho que eu sei o porquê. O reset ou reset? Oi? Reset ou acho que o Fábio me deu uma luz aqui. Essa saída de comando mostra tudo aqui. Quando a gente tem... Bem pensado, hein, Fábio? Esse comando aqui que nós demos agora mostra tudo. Ó, quando a gente tem um SPF na rede Multiple Access, a gente tem o DR e o BDR, certo? Só que não deveria ter acontecido isso, mas tudo bem. Nós vamos manipular para isso não acontecer mais. Quem que é o DR dessa rede aí? Da interface túnel? 8. Não é? Tá. O 7 tem túnel com 8? Túnel. Tem túnel com 4. O que acontece? Ele tá sem alcançabilidade no DR. Então chega os prefixos no DR e ele não consegue replicar para o 7. Esse é o problema, provavelmente. Porque apesar de eu ter colocado... Né, teve uma hora que eu coloquei o comando lá, Tunnel Priority 255, mas por algum motivo... Deixa eu ver. A gente devia ter colocado 0 nos outros, né? Entendeu? Então eu vou vir aqui, ó, Tunnel 10, PV6, SPF, Priority 0, pode não ser nem DR nem BDR. Vai ficar sem BDR essa rede. Full the other. Vamos ver no 7. Subiu com DR. Vamos ver no 8. Subiu com DR. Vamos agora ver novamente. 7. Show IPv6. Route SPF. Tá aí, ó. Fabião, parabéns, hein? Agora você mandou bem. Agora no DR. Porque quem tinha pego o DR era o 8. Então tem um túnel aqui.
O 8 estava como DR da rede. Só que o 4, que eu mudei a config, que eu pus ponto a ponto. 4 não, 7, né? Só que eu fiz uma config ponto a ponto. Com destination só até o 4. Né? E a gente sabe que a informação de hello e de LSA transporta aqui, link local, né? Link local ele é um endereçamento que não pode ser roteado, certo? TTL igual ao D55. Se rotear, o endereçamento que receber tem que descartar. Então, como o 7 não tinha adjacência com o DR, né, tinha pego 8, o DR, na verdade, você pode aceitar prioridade, mas ele não tem conceito de preempt na DR. A gente vai falar de OS quando a gente falar de SPF. Ele não tem conceito de preempt. Então, quando sobe um DR na rede, mesmo que sobe outro com uma prioridade maior, ele não toma o lugar do cara que está na rede já ativo. Então o que deve ter feito aqui? Deve ter colocado quando você configura. Isso até é recomendação quando você configura NBMA. Se você tem um cara que é o hub, você tem 2 spokes, você não pode nunca deixar os spokes virar DR. Porque outro spoke não tem conexão com outro spoke direto. Porque tem que ser o DR sempre o hub. Então nos spokes tem que colocar esse comando, PSPF priority 0. Que aí com 0 ele nunca vai ser DR nem BDR da rede. Então, tá lá a configuração. Se a gente for pegar os CS aqui, deixa eu ir para o SPF, route. Do 11 eu tenho que pingar o 12. E no pingo. Tem que pingar o 9. Eu pingo o 12. Não pingo. 12 está atrás do 8. O 11 está atrás do 7. Deixa eu ver V6. Route. Túnel. Chega aqui, bate no 7, 4. Ó, mais um problema aí, tá vendo? Ele manda pro 8, vai pro túnel, bate no 7. Bate no 4, né? E aqui ele vai fazer o rotear de volta pela mesma interface que ele recebeu. Esse cara é o trânsito da rede. Até aí beleza. O problema até aí deve estar na volta. Sabe por que na volta? Porque vamos ver aqui a configuração do 8 para devolver para o 12, para o 11. Ó, aqui está o problema. Entendeu o problema? Ó, o problema está aqui, ó. Esse túnel aqui, eu configurei ele como... Isso aqui funciona, essa solução, você vai ver que vai funcionar. Aqui eu configurei ponto a ponto. Tá? O R7 você pode mandar para o R4, certo?
Esse cara aqui vai funcionar como um hub. Ele recebe o pacote na interface túnel e manda de volta na interface túnel. E teoricamente ele vai mandar um redirect para o equipamento ali com o R7. Mas o R7 vai ignorar o redirect, porque ele é um roteador, o roteador não escuta redirect. Se escutar, seria um fluxo de segurança. Então beleza, então isso aqui está funcionando. Ó. O pacote sai daqui, vai para cá, porque é uma interface ponto a ponto, só pode vir para cá. O pacote volta, bate aqui. Só que na volta, esse túnel aqui está como ISATAP ainda. Se está como ISATAP, ele não vai mandar para o hub. Ele vai tentar mandar direto para cá. E esse túnel é um túnel ponto a ponto, ele não conhece o 8. Ele vai ignorar. O que eu posso fazer aqui? O que é o certo? Eu vim aqui no 8 colocar um ponto a ponto. Ou fazer uma gambiarra. A gente pode até testar. Se eu vir no 7 configurar mais um túnel ponto a ponto e apontar para o 8, talvez funcione. Porque é um túnel sem que parar, o túnel vai subir, não vai? O R7 agora vai detectar o 8 como um possível vizinho. É. Será que funciona? É que é muita gambiarra, né? O certo é você vir aqui, se você vir aqui no 8 e configurar um túnel ponto a ponto. Se eu vir aqui no 8 e configurar ponto a ponto, vai funcionar. Certeza. Tá? Mas eu poderia ter outra opção, que é vir no 7 e configurar mais um túnel ponto a ponto para o 8. Mas eu não vou fazer isso, porque isso aqui não é lab de troubleshoot nem de gambiarra, né? Eu vou lá no 8 e vou tirar o modo ISATAP e vou configurar ele com ponto a ponto. Cell 21 horas. Eu vim aqui, túnel 10. Vou colocar túnel mode PV6 IP. Túnel normal cair, túnel destination. 4444. PV6. Acho que a conversão de SPF não vai perder. Show PV6, interface túnel 10. Tem que ajustar isso aqui, né? Certo? Tem que vir no 4 aqui. Show running, interface túnel 10. Colocar esse link local lá. 8. Que é para esse endereço que ele vai mandar o hello para formato de adjacência. Aqui eu só vou acelerar, vou deixar igual ao outro, deixar mais rápido o intervalo. Subiu já, né? Vou mexer, senão vai cair de novo. Subiu. Só que aqui eu tenho que mexer numa coisa, né? Túnel. Ah não, já está como não broadcast. Certo? Então se eu vim aqui no 11, vamos ver aqui de novo. Todo mundo aqui. Continuo com a rota do 12 e com 7. 7 está aqui. Não, 7 não, é 9 e 12, né? 12 aqui e 9 está aqui. Vamos testar aqui. 12 eu tenho conectividade. 9 também. Agora está funcionando. Agora está fazendo a volta. Agora está mandando todo mundo pro hub. Ele está fazendo um hub spoke. Tá? Agora está. Beleza. Mas se fosse fazer naquele cenário anterior, o pacote ia pro 4, o 4 ia pro 8, mas o 8 descia pro 7. Mesmo o caminho da cimento funcionaria? Então, o problema estava, o pacote saía do 11, estava no 7 e ia pro 4. O 4 é o hub spoke, ele vai rotear de volta.
tá? Tranquilo que ele é um exatap multiponto, tá? Manda pro 8, só que o 8 ele estava desenvolvendo, tentando devolver direto para cá. Ele estava encapsulando como destino, não o IP do 4, e sim do 7. Ele estava como exatap ainda. Só que no 7 não tinha um túnel criado apontando para o 8. Mas se você apontasse por, mesmo por camisinhas assim, feito antes, funcionaria? No 7? O 7 por 8 funcionaria. Tá? Eu poderia voltar esse túnel aqui do 8 para o modo exatap. Aí o 8 mandaria direto para o 7. E no 7 eu crio um túnel, mais um túnel ponto a ponto apontando para o 8. Teoricamente funciona. Vai pelo túnel e volta pelo setup que já está retornando. Ele vai vir por esse túnel aqui, só que vai dar um rolê. Vai vir para cá, vai fazer o hub aqui, o relay no hub, vai bater no 8. O 8 vai devolver direto para o 7, aí o 7 aceitaria porque ele teria esse túnel virado para o 8. Logicamente, né? Talvez na rede não, né? Porque o 8 é mais forte do 7 aqui em relação ao IGP. Mas enfim, a ideia é, você viu que você tem 1001 possibilidades, né? Essa é a ideia, entendeu? A ideia é vocês entenderem aqui que é o exatap e você vê que você pode fazer a config de várias formas. Até na gambiarra. Bom, tranquilo? Acho que agora tá master em exatap, hein? Pegou até o problema do DR. Isso aqui acontece direto em rede frame relay, né?